Ilustres, quando o alimentante que paga a pensão sonega sua renda para não pagar a pensão alimentícia no valor correto, nós temos mecanismos jurídicos que a gente pode utilizar para conseguir comprovar realmente quanto ele ganha. Isso se chama sinal exterior de riqueza e é o assunto do nosso podcast de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Yasmin, quando a gente fala em pensão alimentícia, nós pensamos no valor mais justo possível para a criança. Ocorre que tem situações que o pai tenta sonegar a renda para que a pensão não seja estipulada no valor correto, não que para ferir a criança, mas para ele pagar menos. E aí nós temos que nos utilizar de mecanismos para tentar aproximar o máximo possível a renda desse pai, não só a formal quanto a informal ou a renda que ele está tentando sonegar. A isso nós chamamos sinais exteriores de riqueza. Então, o que é esse conceito? Sinais exteriores de riqueza são situações externas da pessoa que a gente consegue comprovar que o padrão de vida dela, o meio social que ele convive, ou os bens que ele tem, na verdade não condizem com a renda que ele está declarando no processo. Então ele está declarando uma renda, mas o padrão de vida dele é totalmente diferente do que ele está nos mostrando. Então ele declara uma renda de R$1.000 e tem padrão de vida de alguém de 10, 12, 20. Os sinais exteriores de riqueza, que nós vamos depois dizer o que é, especificar, é exatamente isso. E para que serve? Justamente para que a pensão da criança seja estipulada no valor mais correto e mais justo possível, mantendo o padrão que ela tinha igual quando os pais moravam juntos. Ou muitas vezes até elevar esse padrão quando consegue se perceber que ele tem uma renda muito elevada. Sim. É importante quando a gente fala de pensão alimentícia, relembrar que o juiz ele vai analisar 2 critérios na hora de fixar a pensão. Inclusive, até já comentamos em outra oportunidade, né? Nós temos, então, a necessidade da criança, que ela é presumida, criança e adolescente aqui, né? Então, quais são as necessidades dessa criança? E isso inclui educação, saúde, lazer e dentre outros. Antes não era, né? Era só alimentos mesmo, né? Hoje tem uma situação maior, que antes era só subsistência. Sim. E agora já encaixa alimentos, além dos alimentos, né? Saúde, educação, lazer, cultura, tantas outras Tudo para coisas, né? permitir que essa criança, adolescente, se torne um adulto desenvolvido, né? Porque antes nós tínhamos a ideia que o pai tinha que só fazer tu chegar aos 18 anos e te vira. Hoje em dia E o não tem conceito mais não. isso. Hoje é preparar a criança para quando ela chegar aos 18 anos, ela esteja pronta. E não, a partir dos 18, começar a viver, né? Exatamente. Então, nós temos a necessidade e a possibilidade. Na possibilidade, vai ser analisado quanto este genitor que vai pagar a pensão ganha, para que aí, casando com este outro critério da necessidade, se possa chegar a um valor X. E é nesse requisito da possibilidade que se encaixa os sinais exteriores de riqueza. E muitas pessoas têm dúvida, porque, eu vou te dar um exemplo. Nós temos, então, um genitor que ele tem carteira assinada, ganha sua renda fixa, mas ele tem um empreendimento por fora, ele tem um bar, ele é um youtuber famoso, por exemplo, enfim, ele tem outra atividade externa, informal, e muitas vezes as pessoas se perguntam, tá, mas a pensão alimentícia ela vai ser fixada só com base na renda fixa? E não necessariamente. Se a gente conseguir comprovar, trazer no processo essa situação, o juiz ele vai fixar somando, né, essa renda fixa mais a renda informal. Mas é importante falar também que a renda fixa ela serve como base, não necessariamente vai ser apenas aquilo, né? Mas ele vai casar também com essa renda informal. Sim, a possibilidade é muito importante. Eu tenho que só, deixa eu fazer um adendo aqui, a necessidade, porque a gente fala que a necessidade da criança ela é presumida. Então, o que a gente quer dizer com isso? Quando eu digo que a necessidade da criança é presumida, eu não quero dizer que o valor que ela necessita é presumido. O que é presumido é que ela necessita de uma pensão, ela vai receber. Não tem como chegar a negociar na audiência dizendo, eu não vou pagar uma pensão para essa criança. Não, ela vai receber, é obrigatório. Então, é isso que é quando a gente fala de presumido. Outra coisa é quanto ela precisa. E aqui que é um erro dos processos, nós temos um podcast falando só disso, deem uma olhada, tá? O valor financeiro, a mãe, ou
quem ficar com a criança, o genitor que esteja com a criança, tem que comprovar quanto ela precisa. Tem que fazer a lista, Não é tem simplesmente tem que alegar. fazer uma lista, recibos e mostrar, olha, a criança tem esses gastos. E com esses gastos, tu vai apresentar no processo para o juiz saber, porque senão vai ser 30% de alguma coisa. É o normal, E padrão. aí a gente se estressando com as mães dizendo que a pensão é baixa e é ruim. Sim, tu não provou para o juiz o que tu precisa, como é que vai mudar? Processo é prova, né? Então, primeira coisa é a necessidade. O juiz vai olhar ela. Presumida, mas a necessidade, não o valor. Segunda parte, aí nós invertemos. O pai, possibilidade, quanto ele pode pagar de pensão? Porque a mãe também paga, só que a mãe paga in natura. In natura é pagar os custos da vida Diariamente com a diários. convivência, né? E o pai vai pagar em pecúnia, em dinheiro, ok? Então, essa é a divisão. E aí, para o juiz determinar o valor da pensão, ele precisa casar, como tu falou muito bem, precisa casar esses dois. Se tu não casar eles, não funciona, vai ficar em disparidade para um dos lados, ou às vezes até para os dois. Então, quando a gente fala de possibilidade e sinais exteriores de riqueza, é exatamente isso. O exemplo que tu deu, o pai trabalha formal, ele está lá de carteira assinada, bem bonitinho, mas só essa renda basta? Não, né? Por que não basta? Porque ele pode ser um autônomo, ele pode ter uma empresa, ele pode ser um youtuber famoso, ele pode ser sócio de uma outra empresa, de uma outra coisa, ou um sócio individual, ou Enfim, ele tem outras na formas de ganhar sociedade. renda que não apenas Ele aquela pode fixa. tem uma situação que acontece, assim, ó, a pessoa trabalha de carteira assinada, aí a mulher entra com uma ação de alimentos para os filhos, tá? Ele chega no empregador e diz, me demite, tá? Me demite e eu vou continuar trabalhando, recebendo o seguro, vou continuar recebendo o teu salário, daqui uns 6 meses, quando passar o seguro, eu volto a trabalhar, mas só para renda do processo, para eu declarar que eu sou desempregado. Negociações ilícitas. Acontece isso, velho, não é uma situação, eu já vi várias vezes. Infelizmente. E acontece. Mas, Yasmin, pergunta básica. Beleza, fechamos com essa ideia de ter que comprovar a renda exata da pessoa e se utilizamos, então, dos sinais exteriores de riqueza para isso, se for necessário. Mas a pergunta que não quer calar, o que é sinal exterior de riqueza? Como é que nós comprovamos essa situação? Nós temos hoje em dia redes sociais, que é o mecanismo mais eficaz de tu conseguir ir atrás desses sinais exteriores de riqueza. Hoje em dia todo mundo posta a sua vida, enfim. Então ali é um livro aberto, é um diário. Então assim, ó, se você consegue verificar que esse pai ou essa mãe, enfim, esse genitor que não está com a guarda da criança, ele tem atividades de lazer incompatíveis com a renda que ele alega. Por exemplo, ele alega que ganha R$ 2.000, mas ele está viajando seguidamente para Gramado, Europa, enfim, outros lugares. Será realmente que esse padrão de vida que ele ostenta e não é algo isolado, é algo habitual, será que esse padrão de vida ele condiz com a renda? É isso aí que a gente tem que pesquisar, né? Os sinais exteriores de riqueza, tu vai buscar em redes sociais, principalmente, e principalmente não é só do lazer. A profissão também. É profissional também. Então, são nas duas áreas da vida. A gente pode dar o exemplo de um arquiteto que constrói casas em Gramado. Geralmente os profissionais autônomos, eles têm, além do seu perfil pessoal, o perfil profissional que eles divulgam os seus Sim, trabalhos. aí é um advogado que volta e meia está dando entrevista na TV, está lá no Senado, no Congresso, perdão, fazendo sustentações orais, e assim vai. Então, tu vê que o padrão dele profissional, Num contexto geral, no total. contexto geral, ele não está construindo casinha de Minha Casa Minha Vida, entende? Ele está construindo casarões. Lojas da Renner. Ele está fazendo, assim, por exemplo, uma casa no bairro mais chique da cidade, casas de alto padrão, Balneário realmente. Camboriú, por exemplo, né? Então, assim, tu enxerga que, opa, peraí, essa casa que ele está construindo não é tão barata, então vamos e venhamos. Tu consegue enxergar A cartela de clientes dele já tem um padrão de vida mais elevado. Sim, sim. Então, são esses detalhes que a gente cuida para poder. Então, como a gente disse, redes sociais, principalmente, e outras situações. Vamos pegar um exemplo de pessoas que, por exemplo, tem um carro de luxo que está em nome do pai. Ele tem uma casa, mas ele botou no nome da nova esposa. Então, ele tem filhos e a empresa está no nome dos filhos. Isso é batata, né? Essas blindagens Os filhos patrimoniais são são usados comuns. diretos, né? Então, aí a empresa está no nome dos filhos e assim vai. Então, ele não tem nada. E aí a teoria da aparência, né? Aí o que é a teoria da aparência? Aparecer aquilo, né? Então, ele não tem nada, mas usufrui de uma vida maravilhosa. Como assim? Então, teoria da aparência serve para isso. Então, tem vários requisitos que a gente pode utilizar e várias situações para comprovar.
basta o cliente correr atrás e nos ajudar a Facilitar a provar vida isso, do né? advogado. Sabe, Yasmin, que teve uma audiência, isso é interessante contar casos, porque eu nunca dou nome de clientes, nada, Claro. detalhes, mas é importante. Eu fui numa audiência de alimentos, sei lá quanto tempo atrás, na verdade era um divórcio que tinha alimentos. E o rapaz era autônomo e não tinha, eu defendia a mulher nesse caso, e nós chegamos na audiência e eu estava sendo na frente do fórum, era um fórum de uma comarca muito pequena, e passou um carro muito bonito, assim, me lembro de olhar o carro e dizer, bah, carro legal, né? E, bom, tudo bem, entramos para a audiência, e aí o rapaz, a gente tentando negociar um acordo e tal, de tudo, né? Da guarda, alimentos, sim. visita, divórcio, etc. E daí eu, observador, do jeito que sou, estava ali na audiência, aí eu comecei a observar o rapaz, assim, né? Porque ele tinha aquele jeito fácil de falar, o cara era bem despojado, assim, então ele tinha uma oratória boa, assim, então ele convencia, assim, pela oratória dele. E nós ali conversando e tal, e eu fiquei observando ele, e aí lá pelas tantas, quando ele está falando, eu vejo um relógio, assim, no braço dele. E aí eu vejo o relógio e, na minha visão, era um Rolex. Um relógio dourado, bem bonito, assim, me parecia muito um Rolex. Bom, cara, um Rolex, velho, não é R$ 100 um Rolex. E quando eu vi aquilo, me chamou a atenção, eu disse, opa, e aí eu já fui pro segundo objeto, né? Celular. Aí eu olhei pro celular e vi que ele tava com um iPhone. Uhum. Ah, Felipe, é um iPhone. Sim, é um iPhone. iPhone também não é R$ 1.000. Então, né, já me chamou a atenção. Terceira coisa, ele tava com a chave do carro em cima do celular. E aí eu olhei aquela chave do carro e percebi que a marca do carro era o carro que eu tinha visto passar na rua. Então, fiz essas três analogias muito rápidas assim na hora da audiência. Aí eu olhei pro cara mesmo, olhei pra ele, e aí tava ele com uma camisa da Lacoste, assim, uma polo muito bonita da Lacoste, que também não custa R$ 100. Uhum. Então, o conjunto físico que ele apresentava naquele momento na audiência não condizia com o que ele estava me dizendo ali. E aí, obviamente, na audiência eu disse pro juiz, olha, juiz, vamos conversar aqui. E aí eu falei isso, o cara ficou muito bravo, disse, porque qualquer um pode ter parcelado. Eu sei que qualquer um pode ter parcelado, mas uma pessoa que não tem dinheiro não tem um iPhone que Não vai parcelar um devia ser Rolex, o né? último modelo. Quem não tem dinheiro não vai parcelar um Rolex, não vai ter um carrão de luxo. Não é assim. Ou talvez tu tenha um deles, mas não esse conjunto inteiro, entende? Às vezes assim a pessoa diz, tá, a gente sempre brinca, né? A pessoa não tem dinheiro para comer, mas ela tem uma TV de 50 em casa. Sim. Mas se tu for olhar, ele só tem a TV de 50 em casa, porque o resto, o sofá é todo rasgado, as coisas, sabe? Tipo, não funciona. A casa não é, assim, uma casa de alto padrão. Ele tem a tal da TV, mas o resto, né? Tanto que quando a gente vai fazer penhoras em processo, a primeira coisa que a gente manda o oficial de justiça procurar é TV, porque, né, sempre vai ter uma TV de 50. Então, esse é um exemplo. Não é porque a pessoa, a gente precisa dizer isso, não é só porque a pessoa tem um celular de marca boa que, meu Deus do céu, esse rapaz é milionário. Conjunto de Não fatores, né? o cara fez uma viagem para Gramado. Nós tivemos uma cliente que dizia, mas ele janta em Gramado. A gente foi olhar, num dia dos namorados, ele pegou a mulher dele porque nós temos uma stalker aqui no escritório, que não vou dizer quem é, né, Yasmin? E Não aí, vamos falar. não sei quem é, né? E aí, a nossa stalker viu que era só uma janta em Gramado, num final de Esporádica. semana totalmente esporádico. O cara deve estar pagando. Até hoje. O cara foi para Santa Catarina, ele passa como é que é, as férias. Aliás, tu quer achar alguém de Rio Grande do Sul, Vai pra Santa. tu vai para Santa Catarina no verão, que tá todo mundo lá, né? Sim. Só transfere o nome da cidade. Aí, mas ele viaja para Santa Catarina todo ano no final do ano. Sim, mas o cara paga em 12 vezes aquela viagem. Todo mundo faz isso, né? Gente, isso não é sinais exteriores de riqueza, entendeu? Tu não tá mostrando que o padrão de vida desse cara é um padrão de vida elevado. E habitual, principalmente. Mas aí que tu pegou a vírgula da coisa. Habitualidade, Yasmin. Tem que ser habitual. Não é aquela viagenzinha pra Gramado. É assim, ó. Durante um mês ele viajou, sei lá, pra Europa, depois para os Estados Unidos. Enfim, é um conjunto de coisas. Não só se tem um iPhone, Tu um vai carro. investigar a vida da pessoa e tu vai ver que constantemente ele tem alguma coisa diferente. Um dia é uma janta no restaurante, outro dia é uma viagem, outro dia ele tá andando de iate, outro dia ele tá no cais do Porto lá jantando. Aí Sim. um contexto. É todo um contexto de ostentação que com o dinheiro que ele alega que ele ganha, meu, não tem como bancar essa vida de luxo sem passar fome. Não tem como. Claro, a gente fala vida de luxo,
Pode ser vida de luxo, como pode ser uma vida um pouco mais elevada, porque o que a Pelos gente está padrões, né? dizendo é que a vida dele não é compatível com o que ele disse que ele Sim. ganha. Então ele pode ter uma vida de ostentação com 10 mil reais. Ele diz que declara 1.212, que é um salário mínimo, e ele tem uma vida de 10 mil reais. Beleza, não estou falando em luxo, mas estou dizendo, a vida desse cara é diferente Que do não que ele está condiz. dizendo. Isso. Não condiz. Agora, é claro, pode ser vida de luxo mesmo. Nós tivemos um processo há muitos anos atrás, a Yasmin nem trabalhava comigo, que eu dei o exemplo do iate, era isso. Sim, tu Quando contou. começou as redes sociais, que o rapaz tinha uma foto num iate com os amigos, em Porto Alegre, que tu podia alugar um iate um final de semana. Meu, quem faz isso? Tipo, né? Não é uma coisa simples. Primeiro que uma pessoa que não tem dinheiro nem sabe que tu pode alugar um iate, né? Exatamente. Começa por Começa aí. por aí. Então são esses os detalhes que a gente tem que se atentar quando a gente fala em sinais exteriores de riqueza. Não é qualquer detalhe, são detalhes específicos. Não é só um detalhe também, não é só o iPhone, o relógio, são várias Não, é um situações. somatório de coisas, de objetos e de padrões de vida que te mostram isso. Não adianta tu me mostrar que o cara vai todo final de semana tomar um chimarrão no Parcão. Velho, não me não. muda nada isso. Entende? Não, mas todo final de semana ele vai tomar um chimarrão em Gramado. Vai lá no Lago Negro. Bom, começou a mudar. Já muda um pouco. Entende? Mas são esses detalhes que nós temos que nos ater e as pessoas têm que nos informar, os clientes, né? Porque eles têm que trazer isso para nós. Facilitar a vida do advogado, né? Nos ajudem, né? Yasmin, para finalizar, por que nós temos que comprovar os sinais exteriores de riqueza? Bom. Nós contamos tudo isso, mas qual é a finalidade dos sinais exteriores de riqueza? A finalidade de comprovar os sinais exteriores de riqueza, Felipe, é fazer com que essa criança ou adolescente, enfim, consiga usufruir do mesmo padrão de vida, o mesmo nível financeiro do seu genitor, porque isso é um princípio que está na lei, inclusive. Então, se o pai tem condições de bancar uma vida luxuosa, ou enfim, um pouco acima do normal, por que ele não pode oferecer uma vida melhor para essa criança ou adolescente para que ele tenha mais oportunidades? Né? Sim, Então, ele sim. tem o direito de usufruir do mesmo padrão de vida. E tirar essa ilegalidade que o pai faz de tentar esconder patrimônio para baixar o valor da pensão. Então, são esses dois requisitos, né? Sim. Matou a charada. O primeiro é a criança manter o padrão de vida que ela tinha e estipular uma pensão justa automaticamente para ela. E o segundo, de comprovar que a renda do pai não é aquela. Então, que ele está sonegando renda e a gente conseguir no processo mudar essa situação. Sim. Óbvio que se a renda da pessoa é aquela mesma, tudo certo, né, gente? Não muda nada, né? Mas Infelizmente e normalmente isso acontece de ocorrer sonegação assim, a gente vê muito isso em processo de alimentos. E aí a gente tem que trabalhar, correr atrás para tentar comprovar e estipular a pensão. E não, gente, a pensão alimentícia não é para mãe ir nos bailinhos. Toda vez que eu falar de pensão alimentícia, eu vou falar que a pensão não é para mãe ir nos bailinhos. É da criança. Por favor, a pensão é da criança, a mãe é apenas a guardiã da pensão. Porque tem gente que ainda pensa que a mãe com 300 reais, ela consegue fazer um bailinho com 300 reais. Quem dera, né? É um espetáculo, né? Enfim, gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Aquela velha questão, né? Dá aquela curtida, aquele apoio pro canal, compartilha esse vídeo. Vamos lá, ajuda a gente aí. Já estamos no nosso 14º ou 15º podcast. Vamos lá, ajudem a gente. Tem outros vídeos sobre isso. Nós temos textos motivacionais. Então, nós temos bastante conteúdo. Está vindo uma área de membros. Não no YouTube, mas no nosso site, em que vocês vão ter prioridade em assistir os nossos podcasts, vídeos particulares que só quem é membro vai poder assistir. Outros conteúdos também, né? Outros conteúdos. Nós vamos ter um mural. Vocês sabem o que é mural? Nós vamos ter um mural para as pessoas poderem desabafar e não vai precisar botar um nome. Então a pessoa vai lá e vai poder desabafar e contar o que quiser contar, sem precisar se declarar, porque às vezes a gente não tem com quem conversar. Sim. Fora tantas outras coisas que estão vindo. Então, fiquem ligados que vocês com a gente dá certo. Tá bom, pessoal? Yasmin, obrigado por mais um podcast. Obrigada. Vamos lá, gente. Um abraço.